Oi, eu sou a Leide Ramos, eu sou minimalista, tenho 38 anos e vim falar o que aconteceu comigo e como que eu estou nesse momento. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer do fundo do meu coração vocês que me mandaram mensagens todos os dias, super preocupadas. Já na primeira semana que eu não coloquei vídeo, vocês já começaram a me mandar mensagem pro meu noivo, mensagens lindas que mostraram para mim que realmente a gente construiu aqui uma família, porque a maior preocupação de vocês, além de ser comigo, era com a minha família, com a Maria Júlia, que é minha cachorrinha. Nossa, obrigada mesmo, de verdade. E hoje eu só estou fazendo esse vídeo porque mandaram muitas mensagens preocupadas e eu senti que eu preciso vir e falar para vocês o que está acontecendo e como eu tô agora. Mas assim, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito pelo carinho de vocês. Eu não esperava outra coisa. Eu sei que vocês sentem falta dos vídeos, mas vocês vão entender o porquê, né? Eu parei de gravar os vídeos. Esse vídeo é para vocês, para agradecer vocês pelo carinho, pela preocupação e para acalmar, né, vocês. É bem difícil para mim, gente, falar, porque toda vez que eu falo sobre o assunto, eu fico nervosa, né? Aí às vezes eu choro, então eu demorei muito para gravar o vídeo justamente por isso, porque eu precisava estar no momento mais tranquilo, né? Tá numa fase mais tranquila para me conseguir falar e não desistir no meio do caminho, não começar a chorar e começar a entender o processo, o que está acontecendo. Então vocês sabem que eu sou professora já há 15 anos, os 2 horários, né? 40 horas, e há alguns anos, uns 4, 3 anos, eu comecei a sentir o peso da minha profissão, né? Comecei a me sentir mais cansada, comecei a ficar mais nervosa. E de uns 2 anos pra cá, eu comecei a ter episódios de choro, tristeza, mas eu achava que era TPM, achava até que era por causa da idade, que eu poderia estar entrando numa menopausa antecipada. Eu achava que era falta de hormônio, tudo isso eu cogitei, né? Nunca assim me passou que era por causa da minha rotina. E aí ano passado eu comecei a ficar muito nervosa no ambiente de trabalho, assim, eu tava sempre em estado de alerta, eu tava sempre trêmula e toda a situação que acontecia, eu reagia muito nervosa e eu comecei a perceber que eu tava ficando... Porque antes eu levava na brincadeira, eu era mais leve, eu era mais equilibrada, e com o tempo eu comecei a sentir que aquilo mexia com o meu sistema nervoso. E aí eu comecei a dormir menos, né? Eu comecei a dormir cada vez mais tarde e, tipo, eu dormia 3 horas da manhã e tinha que acordar às 5h30 pra me arrumar pra trabalhar. E aquilo ficou muito cansativo e eu sempre falava, eu tô muito cansada, eu não queria mais trabalhar 2 horários e eu tava sentindo, sabe, essa pressão. Aí ano passado eu passei por uma situação quase o ano inteiro de uma questão na sala de aula. E aí aconteceu essa situação durante uma boa parte do ano. Eu pedi ajuda, mas as ajudas foram poucas. Isso mexeu muito comigo, gente. Eu chorava, eu virava à noite pensando como é que ia ser no outro dia. Eu ficava extremamente preocupada, meu coração acelerava, eu ficava com medo. Uma mulher adulta de 38 anos com medo. E todos os dias eram assim, né? Essa sensação, esse sentimento. Mas eu guardei pra mim, eu achava que eu conseguia lidar com isso, porque todo mundo lidava, eu também posso lidar, né? E
Tá, aí o ano acabou, eu viajei, foi incrível a viagem, viajei junto com meu noivo, foi maravilhoso, fui muito feliz, aí voltamos. Quando a gente voltou para o trabalho, eu sabia que eu ia passar pela situação, eu ia rever a situação e ia ter que continuar na situação. Só que quando o ano iniciou, eu me deparei com outra situação pior do que eu estava vivendo ano passado. E aí foi quando o meu corpo e a minha mente, ela não aguentou mais, gente. Eu não aguentei mais. Eu tive uma crise. Foi a primeira vez que eu soube e entendi o que era uma crise de ansiedade. Eu entrei em pânico, um sentimento de medo absurdo. E eu comecei a sentir falta de ar, meu coração começou a acelerar, eu comecei a chorar, desesperada, eu não sabia o que fazer. E foi naquele momento que eu descobri qual era a sensação de ter uma crise de ansiedade. Só que eu já vinha assim de dias chorando, sabe? De chorar o dia inteiro, de dormir chorando, de acordar preocupada, com medo de como ia ser o dia, sabe? A coisa mais horrível do mundo, porque a minha mente, ela só tinha pensamentos ruins, ela só tinha medo, se sentia sozinha e se sentia sufocada e pressionada e sabe, uma sensação horrível. E aí foi quando eu busquei ajuda. Primeiro eu falei com uma psicóloga. No dia que eu tive a crise, né, eu falei com a psicóloga e a psicóloga imediatamente me encaminhou para o psiquiatra. Fui com o psiquiatra, né, e aí o psiquiatra na hora me passou um remédio para um ansiolítico, né, um remédio para ansiedade. E começou a minha luta, né, de entender o que estava acontecendo. E tinha dia que eu só queria ficar na cama, eu só queria chorar, eu só queria, sei lá, que eu queria fugir. E aí depois que eu falei com esse psiquiatra, eu fui com uma outra psiquiatra que todo mundo falava que era muito boa, porque não estava resolvendo, eu continuava tendo crise, eu continuava naquele loop de dias de tristeza e dias ok, né, e o remédio me dava muito sono, eu passava o dia inteiro dormindo e durante a noite eu não conseguia dormir. Com essa outra psiquiatra, ela aumentou a minha dosagem, passou um outro remédio, que aí foi quando eu comecei a conseguir controlar um pouco, né, e a conseguir me motivar um pouco mais, porque eu tinha dificuldade de dormir durante a noite. Eu passava a noite em claro e durante o dia eu passava o dia dormindo. E porque assim eu sentia um desânimo de viver o dia tão grande, assim, tão louco. E quando eu tava acordada, eu sentia medo, eu só pensava que nas coisas ruins, eu só pensava que eu ia ter que passar por tudo aquilo de novo, que eu não tinha saída, que eu tava sozinha e medo, muito medo. E atualmente eu tô tomando remédios, né? Eu tomo 3 vezes ao dia remédio e tô tomando remédio controlado, remédio forte, infelizmente, que era o que assim eu mais temia, de chegar num ponto que eu tivesse que tomar remédios fortes, remédios controlados. Mas assim, gente, a minha família o tempo todo comigo, minha mãe, minhas irmãs, sempre me apoiando, sempre me botando pra cima, sempre me incentivando, cuidando de mim a todo instante. Meu noivo também. Eu sem a minha família, eu não seria nada. Eu fico imaginando assim, se eu estivesse nessa situação e não tivesse um apoio familiar para me acudir, sabe, para me ajudar. Eu não sei como é que eu estaria, sabe?
A minha sorte, assim, que ter uma família que é muito maravilhosa, que me ama muito, que cuida muito bem de mim. E eu tô num relacionamento que meu noivo também é maravilhoso. Só tenho, assim, a agradecer de verdade. E aí eu tô num processo, né, de esperar o laudo médico para ver como é que vai ficar a minha situação. Mas, assim, eu pretendo, gente, não viver mais sobre estresse diário. Eu pretendo sair dessa situação, porque eu sinto que eu consigo, sabe? Eu consigo viver de uma outra forma, eu consigo ser boa e trabalhar num lugar em que eu não me sinto com medo, em que eu não me sinta nervosa, ansiosa, em que eu não esteja todo o tempo em alerta e que isso não destrua, sabe, a minha saúde, a minha felicidade, meu mental, sabe? E quero agradecer muito o carinho de vocês novamente, obrigada. Eu ainda tô um pouco instável, né? Eu ainda tô bem sensível, assim. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô bem, sabe, gente? Eu tô feliz, eu consigo fazer as coisas, mas tem dia que eu não consigo nem levantar da cama. E alguns remédios me dão sono, outros já me deixam muito ativa. E tá sendo assim a minha vida nesse período. Mas eu tenho certeza que Deus está comigo, que Ele tá cuidando de mim. Tenho muita fé nele e que vai dar tudo certo. Eu não sei quando eu vou conseguir voltar com os vídeos semanalmente, 3 vezes na semana, como eu fazia antes. Eu quero muito, gente. Eu tô fazendo várias sessões com psicóloga, né? Eu tô fazendo acompanhamento com psicóloga e com psiquiatra. E a psicóloga falou, você tem que tentar fazer coisas que você ama. E o canal é uma coisa que eu amo, sabe? Mas ainda é difícil pra mim, tipo, trazer aqueles vídeos de alegria e com conteúdos legais. E porque no momento eu estou assim. No momento eu tô bem, dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô tão bem. E aí não tem como, né? Mas assim que as coisas se resolverem, eu me estabilizar, eu volto, porque isso aqui eu amo. É uma das coisas que me faz muito feliz, é o canal. Então é isso, gente, essa é a minha situação. Muito obrigada pelo carinho, queridas amigas. Eu fiz um vídeo que eu disse que eu não tinha amigas, né? Mas eu tenho sim. Vocês são minhas amigas, porque amiga é aquele que na hora que o negócio tá pegando, tá apertando, ele vem querer saber e querer te dar apoio. E todas vocês orando por mim, me colocando nas orações de vocês, sem saber o que estava acontecendo, vocês torcendo por mim, pela minha melhora. Então, muito obrigada, viu? Um beijo, amigas queridas. Até breve, se Deus quiser.